A paz do Senhor, povo da palavra que edifica. Tem tanto tempo que a gente não se vê, na verdade. Muito tempo. Mas estamos aqui. Deus tem colocado no meu coração, desde o ano passado, para fazer leitura bíblica. E é primordial para as nossas vidas essa porção diária da Bíblia. Porque a Bíblia é que nos dá calço, a Bíblia que nos fortalece, é a Bíblia que nos faz resistir. A Bíblia que nos sustenta. A Bíblia é o nosso alimento. E eu quero começar lendo o primeiro capítulo de Gênesis com vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore sobre a semente. Ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra que há alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus
tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o sexto dia. Qual a importância desse primeiro capítulo de Gênesis? Nesse primeiro capítulo, Deus mostra a sua grandeza, mostra todo o seu poder, mostra todo o seu domínio, mostra quão importante Deus é para nós. Ele tudo fez e Ele nos fez. Nós temos uma propriedade. Nós somos propriedade de quem nos criou. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos fez. Ele nos moldou. Ele nos deu a tarefa maravilhosa de viver nessa terra. Primeiro Ele preparou todas as coisas. Ele preparou uma terra linda. E depois Ele nos colocou. Olha que cuidado que Ele teve com a gente. Não é verdade? Deus, depois de produzir todas as belas coisas, Deus nos entregou para nós fazermos aqui, cuidarmos de todas as coisas. Que Deus continue nos abençoando e colocando no nosso coração quão grande Ele é e quão pequeno nós somos. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, te agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelo Teu poder, agradecemos o Teu domínio sobre nós, nós te louvamos porque nós somos propriedade do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo, o conforto, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, seja com todos vós. Amém? Deus os abençoe.